Irmãos, dando continuidade à nossa série de exposições no livro do Gênesis, voltemos a nossa atenção mais uma vez ao capítulo de número 2, do versículo 4 ao versículo 25. Gênesis 2, de 4 a 25. E nós faremos toda essa exposição dessa manhã, na graça de Deus, baseados também no texto paralelo a este, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 22 ao versículo de número 33. Vamos ao texto de Gênesis e depois ao texto de Efésios. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora, o texto que eu mencionei aos irmãos, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 5, versículos 31 e 32. Efésios 5, versículos 31 e 32.
Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Oremos mais uma vez. Dá-nos, Senhor, entendimento da Tua palavra, nós te imploramos. Ilumina os nossos corações, abre os nossos olhos espirituais. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Alguns anos atrás, quando o Senhor Jesus Cristo fez uma obra muito poderosa e transformou a vida do meu irmão, ele nos primeiros momentos dele de convertido, começou a ler e estudar tudo que ele podia. E aí ele começou a ficar assim muito intenso nas perguntas dele para mim. Então todos os dias, quase no início da conversão dele, ele me ligava, mandava mensagem, e muitas mensagens todos os dias, e todos os dias ele me mandava pelo menos uns 3, 4 mensagens de YouTube, né? Vídeos do YouTube com pregações. Ele assistia quase 10 pregações no YouTube por dia. Ele tinha um negócio na cabeça dele assim. E aí ele mandou e falou assim: você já assistiu essa? De um excelente pregador, um homem de Deus, que é um grande pregador aqui da igreja brasileira. E eu demorei a responder. Eu estava trabalhando, cuidando da casa, etc. E aí eu falei assim: nunca vi, mas você não escuta as pregações deste pastor? Ele estava escutando esse mesmo pastor 5 ou 6 sermões por dia, recém-convertido, naquele fogo, né? Aí eu falei assim: Ricardo, eu te confesso, eu não paro para ouvir este pregador. Então, o velho homem rapidamente falou no coração dele, né? E ele falou assim: por que você se acha melhor do que ele? Você acha que você não precisa ouvir ele? Não. Você acha que você é pastor? Eu falei assim: não. Deixa eu te mostrar. É porque eu não consigo parar de ouvir esse outro pregador. E mandei para ele um vídeo do YouTube com uma pregação do pastor Martin Lloyd-Jones, famoso pregador inglês, grande homem de Deus, um dos principais pregadores do Evangelho por toda a sua geração ali na Inglaterra, chegando ele a ser capelão da rainha da Inglaterra, falecido em Londres em 1981. Mas ainda nós achamos se não me engano, tem uma lista, tem um site com mais de 400 sermões que foram gravados e que a gente pode ouvir o áudio dele. E aí o meu irmão ouviu esse sermão do Martin Lloyd-Jones e aí se acalmou e falou: ah, Neto, agora eu entendi. Martin Lloyd-Jones, o que mais me fascinava nesses sermões, o que deixou o meu irmão boquiaberto, era exatamente essa habilidade que ele tinha de, com um versículo, uma frase, não fugir do texto, mas mostrar o ensinamento do texto e a teologia bíblica composta ali em um só versículo. E é exatamente isso o que Moisés e Paulo estão fazendo diante de nós nessa manhã. O capítulo de número 2 precisa ser lido da seguinte forma. Na verdade, todo o livro de Gênesis. Nós não temos um historiador ou um repórter acompanhando os fatos em tempo real e relatando para nós. Nós temos, na verdade, Moisés, um homem de Deus, líder do povo de Israel, libertador do povo do Egito, que andava com Deus, que falava com Deus, que ouvia a sua instrução, que era o intermediário entre Deus e o povo, naquele momento tão importante da peregrinação no deserto, da saída do Egito, peregrinação no deserto. Moisés está instruindo o povo dia após dia. E durante esses 40 anos, Deus está permitindo
pela direção do seu Espírito, que tudo aquilo que Moisés ensina ao povo seja selecionado e compilado em 5 livros, que são a base inspirada da fé do povo de Deus. O Pentateuco, os 5 livros da lei. E o livro do Gênesis não é um livro de uma história complementar, ou como se você tivesse causos e contos para ler junto com a lei. O livro do Gênesis é um dos 5 livros da lei, e ele é a base histórica, ele é o fundamento histórico para a lei. Toda a lei de Deus é contada e expressa no livro do Gênesis. Só que nós precisamos saber ler. E como um livro de uma história contada, divinamente inspirada, a seleção daquilo que Moisés instruía e era registrado e escrito pela mão providente de Deus, é palavra de Deus, não é palavra de homens, mas como um livro devidamente compilado, muitas vezes o autor, instruindo os seus ouvintes, faz os seus comentários. E este aqui, no versículo de número 24, é exatamente um comentário inspirado de Moisés a respeito da obra de Deus na criação. Nós não estamos aqui ouvindo Deus falar conosco pela boca de Adão. Nós estamos Deus falando conosco pela boca de Moisés, pelo texto de Moisés. Paulo, então, vai repetir isso na nova aliança, no texto de Efésios. Eles pegam a mesma instrução, a mesma lei de Deus e fazem uma exposição. Então Moisés faz toda a explicação criacional pautada neste termo da lei. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Paulo vai fazer o mesmo argumento na lei de Deus. Deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se uma só carne, mostrando aquilo que Moisés ensinou e aplicando todas as coisas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós lemos o versículo de número 31, quando ele diz: mas eu me refiro a Cristo, grande mistério é esse, e eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, dando continuidade àquilo que nós já falamos no domingo passado, e Zé Carlos já colocou online, né, Zé? Porque quando eu comecei a ler o capítulo de número 2, eu disse aos irmãos, há 2 domingos atrás, eu falei sobre o governo de Deus e o governo dos homens. E aí eu parei e falei assim, olha, eu preciso falar sobre a parte da criação da mulher, mas espere, domingo que vem. No domingo passado eu falei sobre isso. E eu precisava completar, mas não dá. Um dia vocês ainda vão aguentar me ouvir por 3 horas. Talvez. Mas a gente precisava completar, então nós vamos completar hoje. Pegando então, como eu disse, que admirar Martin Lloyd-Jones, que não faz nada próprio, mas que pega exatamente a visão revelacional, como grandes homens de Deus, divinamente inspirados, agiram. E como eles agiram? Pegando um termo, uma expressão, uma frase da lei, uma instrução só, e dando toda a aplicação e a implicação deste argumento. A igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, jamais pode ser tola de achar que a lei de Deus é estática, que a palavra de Deus é simplesmente uma lista de regras para que você aprenda a literalidade da mesma e a cumpra. A palavra de Deus é dinâmica, ela é viva, e ela serve para nós, para que nós possamos compreendê-la, amá-la e nos relacionar com esta palavra viva. A nossa relação com o nosso próprio Deus passa diretamente
pela nossa relação com a palavra do nosso Deus. E sendo essa palavra viva, nós precisamos entender as diversas implicações na nossa mente, no nosso coração e tudo aquilo que fazemos dos argumentos do texto bíblico. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E abreviando o texto, e eu me refiro a Cristo e a igreja. O que nós vemos aqui então, meus irmãos, recobrando um pouco do que falamos no último domingo, é que dentro desse registro criacional, dentro do registro da existência do homem e da mulher, nós falamos no último domingo a respeito da ideia de idoneidade. Eva, a auxiliadora idônea. E à luz do texto, eu mostrei à igreja que essa ideia de idoneidade, ela fala a respeito de igualdade e diversidade. A mulher é igual ao homem, porque a mulher, como homem, é imagem e semelhança de Deus. A mulher é igual ao homem, porque o texto nos diz que o homem se admira dizendo: esta, afinal, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela é igual ao homem, mas ao mesmo tempo, naquilo que eu mostrei aos irmãos, que no termo hebraico o texto chama a atenção quando ele diz: esta, afinal, versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis, perdão. Ele está falando, na verdade, assim: uau, ele está admirado. E a admiração dele é que aquela que é como ele, imagem e semelhança de Deus, é como ele, ser vivente, é carne da sua carne, osso dos seus ossos, ela é diferente. E ele está admirado. A idoneidade da mulher não é a idoneidade da mulher especificamente, mas é a relação idônea entre o homem e a mulher, aonde dois que são em muitos aspectos iguais e sendo ao mesmo tempo diferentes, são chamados por Deus para se completar. E ao se completarem, as ordenanças de Deus, aquilo que nós chamamos no texto do capítulo 1 de mandato cultural de Deus para o seu povo, podem ser cumpridos. E eu expliquei isso. A gente lê o texto meio assim e de repente fala assim: será que é isso que o texto está dizendo? Mas o homem sozinho pode cultivar o jardim. O homem sozinho pode guardar o jardim. O homem sozinho deu nome a todos os animais. Ou seja, o homem sozinho tem grandes capacidades. Ele é ser vivente, o Espírito de Deus é soprado sobre ele, ele é imagem e semelhança de Deus. Mas o homem sozinho jamais conseguirá se multiplicar. E jamais, então, o mandato cultural pode ser cumprido de ser fecundos, multiplicar e sujeitar a terra. Não é preencher a terra, é governar a terra, reinar sobre a terra. Então, nisso, homem e mulher se completam para cumprir a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. O termo reinar é fundamental para nós mais uma vez nessa manhã. Prestem bem atenção. Não vamos deixar escapar nada. Por mais que a gente tenha que voltar aqui domingo que vem no mesmo texto. Não podemos deixar escapar nada. Versículo de número 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Os termos aqui de Moisés são termos de território, de posse, de reino. Ele diz: o início dos céus e da terra. Novamente, lembra que domingo passado eu falei sobre o jardim, que ele disse que tinha um rio e que se ele divide em 4,
e que os quatro cercam quando ele está dando o quê? Delimitação da obra do homem, certo? Mas você amplia então no versículo 4 e mostra a delimitação da obra de Deus. E o reino de Deus, então, nós podemos afirmar, é sobre todas as coisas. O reino de Deus não tem limite. Ele dá poder ao homem, capacidade ao homem, autoridade ao homem, para fazer a sua vontade, e limita o homem. Mas o reino de Deus não tem limite. Exatamente isso ele está dizendo. Assim que tudo começou, Deus criou todas as coisas. Só que ao invés de fazer o registro da criação, como ele fez no capítulo 1, ele nos conduz para uma outra visão de reino. E a visão de reino que ele nos dá é sobre o governo do homem, debaixo do governo de Deus, e sobre a necessidade de alguém outro, que é igual e diferente, que completa para a execução da tarefa do homem no reino que Deus criou. Quando o apóstolo Paulo, então, entende isso, não somente porque ele era um grande estudioso do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo afirma em uma de suas cartas que ele era hebreu de hebreus, e o significado disso é que ele era não somente nascido de descendência judaica, mas como ele era fluente na língua hebraica, nos dias do apóstolo Paulo, assim como nos dias de Jesus, a língua usada no contexto ali da Judéia era o aramaico e não o hebraico. Ele era fluente no hebraico, ele sabia ler e escrever no hebraico, mas não só um conhecimento linguístico. Um hebreu de hebreus era um título dado para os mestres da lei, os rabinos. E os mestres da lei eram introduzidos na sua carreira de rabinos ainda aos 12, 13 anos de idade, quando eles davam prova de duas coisas: o domínio linguístico e o conhecimento da lei de cor. Um hebreu de hebreus era um homem que que toda a sua formação masculina, ou seja, quando ele deixa de ser criança e é reconhecido pela sociedade já como um homem, mesmo jovem, né? A partir dos 13 anos de idade, ele faz toda a sua formação à medida, no padrão, à luz da lei de Deus. E ele se prova como homem, ele se introduz na sociedade como alguém que conhece e domina a lei. É isso que Paulo diz, que ele é um hebreu de hebreus. Mas mesmo sendo hebreu de hebreus, Paulo era totalmente carente da graça de Deus. E foi necessário que esse hebreu de hebreus fosse encontrado por Cristo naquele registro do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando ele estava indo de Jerusalém para Damasco para prender, perseguir, maltratar e matar os cristãos. Ali ele precisou ser encontrado por Deus, na pessoa do Filho, Cristo Jesus, para que ele pudesse entender o que significava de fato toda a lei que ele aprendeu desde a sua infância. As sagradas letras que ele conhecia na mais tenra infância. E agora, divinamente inspirado, no texto de Efésios, ele faz este argumento. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. O que nós ouvimos na semana passada, a respeito então do papel do homem e da mulher, é-nos trazido agora pelo Espírito de Deus. No texto da Palavra de Deus vivo e verdadeiro, assim como o texto de Gênesis, o texto de Efésios, com Paulo dizendo: mas há algo que foi guardado
por séculos, por milhares de anos, uma verdade foi guardada e escondida até que fosse plenamente revelada na pessoa de Cristo Jesus. Aqui de todo homem e toda mulher, quando deixam pai e mãe e se unem em uma só carne, eles estão, na verdade, testemunhando a obra de Cristo Jesus na vida da igreja. Todo casamento, e principalmente quando nós temos a encenação do casamento, e digo isso, né? O que é a encenação do casamento? É quando num dia escolhido, de acordo com os convites distribuídos, vem a noiva de vestido branco, né? Normalmente de braço dado com o seu pai, e entra no corredor de uma igreja ou de um salão, toca-se uma bela música e o noivo ali na frente esperando a noiva. Ali se tem a encenação do casamento. É claro, o casamento de fato, vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas tem toda aquela procissão, todo aquele cerimonial, toda aquela condução que você segue os mínimos detalhes, e ai de quem errar a entrada. Mas o que na verdade o apóstolo Paulo está nos instruindo é que a ideia de idoneidade, que é a ideia de que dois iguais, porém distintos, se completam, ela é a ministração do Evangelho de Cristo Jesus nos fundamentos da existência da humanidade. O versículo 4, esta é a Gênese, ou seja, aqui tudo começou, aqui estão os pilares, os alicerces, e um dos primeiros e mais básicos alicerces para a obra redentora de Cristo Jesus no mundo é essa: Cristo deixa o Pai e se faz osso dos ossos e carne da carne, para poder entregar-se completamente em favor da sua noiva. O que deveria então fazer redefinir o nosso entendimento da encenação do casamento de acordo com a cultura brasileira. Alguns anos atrás eu vi o vídeo, o filho de uns amigos se casou, e aí então eles publicaram nas redes sociais o vídeo, e eu achei a coisa mais estranha, porque na verdade quem entrou primeiro foi a noiva, com o pai e a mãe, e aí então o pai e a mãe se colocaram diante da igreja com a noiva, e aí então toda a igreja começou a cantar um cântico de louvor baseado no texto de Apocalipse. E aí então o noivo entrou com o pai e com a mãe. Culturalmente falando, foi um choque. Que absurdo! Eu duvido, minhas irmãs, que vocês aceitariam uma coisa dessa. Vai tirar o brilho da noiva. O brilho da noiva. Nós, os homens, precisamos estar bem vestidos, sem dúvida alguma. Mas um bom terno preto, né? Grafite, uma camisa branca e uma gravata bem arrumada. Olha, tá ótimo. Barba feita, cabelo cortado. Nós, os homens, para a cerimônia do nosso casamento, nós conseguimos nos arrumar tranquilamente em 15 minutos. Mas a noiva não. A noiva não.
E eu não estou condenando esse aspecto cultural. E meninas solteiras, prestem bem atenção. Eu gosto de pregar para vocês. Amo pregar para as meninas solteiras da nossa igreja. Fiquem tranquilas, eu vou fazer o casamento de vocês com a alegria do meu coração. Eu vou estar feliz, eu vou chorar, eu vou me controlar para poder pregar e não ficar chorando no casamento de vocês, porque não é para o pastor ficar chorando no casamento de vocês. Eu vou ficar com a alegria do meu coração. Tenho certeza que eu vou ver o Fábio entrando na igreja chorando. E ele tem 4 para poder entrar. Vai ter que chorar, Fábio. Né? Não, o Fábio tem 4 ainda. Né? E o Aniel está rindo do Fábio, você tem pelo menos uma, né, Aniel? E por aí vai. Não estou dizendo que no casamento de vocês o noivo tem que entrar depois. Não. Pode seguir a risca, as coisas. Não tem problema nenhum. Eu estou só dizendo que o que me chocou é porque foi estranho, diferente culturalmente, mas depois eu me dei conta que aquele casal escolheu fazer o que Paulo está dizendo aqui, que aquilo que é o mais basilar na gênese, no fundamento da existência, é na verdade uma expressão viva do Evangelho de Cristo Jesus, no qual a ordem é inversa. Porque nas bodas do Cordeiro, o foco não está na noiva, é o noivo. Nas bodas do Cordeiro, a noiva se prepara, se adorna para esperar, mas não para ser esperada. E novamente, isso nos dá um paralelo com a nossa cultura, porque tem noiva que acha lindo demorar 1 hora para chegar. Meninas solteiras, não façam isso, tá? Por favor. 15 minutos está mais do que excelente. Mas tem essa cultura, isso é cultura brasileira, que é bonito esperar a noiva. Mas a verdade do Evangelho é a inversa. E é uma vocação para que a igreja, então, entenda o alicerce da existência, da criação, do reino. E perceba que depois que o homem pecou e se afastou, nós temos a necessidade de redimir a cultura. Porque a nossa cultura é caída. Não existe um povo, uma etnia, um país, uma cultura que seja pura. Não existe. As pessoas muitas vezes olham para os índios, né? Os povos originários, não pode nem chamar mais de índio. Eu falei assim, eu tenho dificuldade com isso, porque dentro de missiologia, nós temos falado muito sobre índios, ou seja, quando a gente chega em Portugal e vê uma família realmente portuguesa, eles são chamados de indígenas. E a gente fala sobre missões indígenas, quando nós queremos, ao invés de mandar brasileiros para o Japão, nós queremos ver pastores japoneses. Quando falamos, ao invés de mandar brasileiros para a França, nós queremos ver jovens franceses pregando o Evangelho. E a gente sabe que o impacto cultural, geracional e o crescimento da igreja é muito maior quando os nativos, agora os povos originários. Mas as pessoas às vezes querem olhar para algumas comunidades ermas, para as pessoas no seu habitat natural, para os índios que andam nus e não se envergonham, e querem achar que esses povos, essas culturas são puras. Não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então, quando nós, que ainda pecadores, mas já salvos pela graça em Cristo Jesus, lemos o texto de Gênesis capítulo 2, nós precisamos entender à luz do ensino de Paulo em Efésios 5 e dizer que no fundamento
de todas as coisas, na base, no alicerce da existência, Deus revelou o Evangelho de Cristo. Deus criou Adão e Eva e mostrou que a perfeição de Adão e Eva, revelado só para a igreja e não ali nos dias de Moisés, se apresenta na pessoa de Jesus e no seu casamento com sua igreja. A igreja olha para Cristo e afirma o que Adão afirmou. A igreja olha para Cristo e diz: Ele é carne como eu sou. Ele é osso como eu sou. Mas de repente a igreja, nas doutrinas bíblicas e nas verdades do Espírito através das Escrituras, ela diz como Adão: uau! Mas ele, sendo homem, é diferente. Porque o Senhor Jesus Cristo, que é perfeito homem, é ao mesmo tempo perfeito Deus. E você me diz: pastor, você entende isso? E se entendimento você está falando a respeito de conseguir cognitivamente assimilar a ideia de um ser que é 100% algo, ao mesmo tempo é 100% outra coisa, 100% Deus e 100% homem, que essas duas naturezas não se fundem, nem se confundem, e ao mesmo tempo as duas naturezas não se repelem, e que à luz do entendimento humano, muitas vezes nós não conseguimos distinguir o que é homem, o que é Deus. E a resposta que, por exemplo, nos é dada ao longo da história da igreja, o Concílio de Calcedônia fala sobre isso, quando diz: quem morreu por nós? Deus? Homem? Homem? Deus? E a resposta é: quem morreu pela igreja? Cristo, perfeito homem, perfeito Deus. Quando foi gerado no ventre de sua mãe, homem, Deus. Quando veio à luz, homem, Deus. Na sua infância, juventude, homem, Deus. A sua vida em ministério, homem, Deus. No seu sofrimento e na sua morte, homem, Deus. E ao terceiro dia ressuscitou, homem, Deus, e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, homem, Deus. E a igreja, a noiva, aguarda a volta de Cristo, homem, Deus. E como Adão, olhando para a mulher, criada de forma misteriosa, nós agora somos chamados a olhar para todas essas verdades a respeito da pessoa de Cristo, e mesmo que não vendo a Jesus, mas crendo, também fascinados, surpresos, admirados, dizemos: uau! A pessoa de Cristo e a figura do noivo em favor da noiva, ela chama o povo de Deus à admiração. A expressão, então, de tudo aquilo que Cristo é, deve ser no nosso coração muito maior e muito mais profundo do que qualquer que tenha sido a nossa admiração e o nosso contemplamento e o nosso fascínio quando as nossas esposas estavam lá no fundo do corredor e entraram. E eu disse para vocês na semana passada que eu me lembro até hoje quando a Juliana apontou e os clarins foram tocados e abriu a porta do salão. Eu não faço ideia qual era a cor do terno do pai dela, eu não faço ideia se ele estava pálido ou corado, eu só me lembro dela, porque naquele dia eu olhei e falei assim: uau! Tudo aquilo que nós vivemos,
é na verdade um projeto para que à luz da redenção do Evangelho nós possamos viver para Cristo. E da mesma forma então que afirmamos, porque decoramos e recitamos, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, nós podemos declarar à luz do texto de Gênesis e de Efésios que o fim principal do casamento é glorificar a Cristo e nos deleitarmos em Cristo para todo sempre. O que nos faz compreender mais praticamente as nossas vidas. Agora, falei para as jovens solteiras, né? Agora eu olho para os jovens solteiros. Quando eu me casei, vou falar isso com muita clareza aqui, eu não recebi qualquer instrução sobre casamento. Qualquer instrução. E olha que eu me casei tardiamente. Rapazes cristãos, não sigam o meu exemplo, tá? Casei com 33 anos, não fiquem calhados por aí não. Casei cedo, aproveito. Já era pastor ordenado e não recebi uma gota de instrução de qualquer pastor, de qualquer presbítero, nem dos meus pais. E o problema é que eu vejo no meio das nossas igrejas que instruções são dadas, cursos de noivos, livros sobre isso e aquilo, e eu li alguns livros evangélicos bem famosos na área de casamento. E não digo que não exista um livro assim, mas os que eu li, nenhum deles falou sobre glorificar a Cristo enquanto marido. Todos me mostraram textos bíblicos sobre a relação do marido e da mulher, as diferenças e semelhanças, o papel do homem, o papel da mulher. E muitas vezes nós somos pegos nessa ideia, que não são mentiras, mas são incompletas. E é por isso que quando nós falamos, por exemplo, sobre o governo masculino, sobre a submissão feminina, sobre a autoridade do homem no lar, na igreja e na sociedade, com o papel da mulher como sendo primariamente o papel de esposa e de mãe, o papel daquela que traz as novas gerações à luz, que nutre, e aquilo que eu falei no domingo passado, que não há um homem, a não ser Adão, que não nasceu de mulher, nem o Senhor Jesus nasceu de outra forma, não ser de mulher. Não há um homem que não necessite de nutrição da parte da mulher que Deus deu só para a mulher, que homem nenhum pode imitar. Não há como existir sociedade, não há como existir família, não há como existir igreja sem homem e sem mulher. Mas que os seus papéis são muito bem definidos. Mas isso nós somos encontrados deficitários quando não falamos que estas coisas, na verdade, são o plano eterno de Deus para glorificar a Cristo no meio da sua igreja. Nós temos que parar de dar dicas para os rapazes da igreja, dizendo: seja um bom marido, seja atencioso. Esse tipo de conselho eu ouvi. Seja romântico, seja atencioso, seja paciente, ajude-a. Não são conselhos ruins, mas são muito incompletos. A primeira instrução que todo jovem solteiro cristão precisa receber é essa: meu filho, busque a glória do Senhor Jesus na vida da sua esposa. E jovens, compartilhe algo da minha intimidade com a minha esposa, dentro do permitido, que a minha esposa não vai ficar brava. Às vezes a gente tem uma expectativa, né, que a mulher seja atenciosa e romântica e carinhosa. É impressionante, e eu imagino que outros irmãos em Cristo vão concordar comigo.
sabe quais foram os momentos de maior atenção, carinho, cuidado, proteção. Proteção não sou eu que tenho que dar, mas de intimidade, etc. Normalmente na minha casa são resultado dos meus dias de oração, de instrução na palavra, de cuidado pastoral com a minha esposa. E é uma coisa assim, não existe uma regra. Juliana colocou uma lista na geladeira e disse assim: se você cumprir essas tarefas como um bom crente, então vai ter mais bolinho aqui em casa, vai ter mais cafuné na cabeça. Não. Mas é impressionante como mulheres piedosas e crentes, quando os seus maridos agem de fato à luz da palavra de Deus, para a glória do nome de Cristo, abrindo mão das suas verdades e convicções e vivendo a instrução da palavra, submetendo a Deus, vida de oração, pode ter certeza, jovens cristãos aqui, solteiros, vocês com certeza vão casar com mulher crente, porque se casar com mulher descrente, vão ser tudo disciplinados, vão ser tudo excomungados a pé. A promessa já está feita, eu cumpro, tá? Não tem dó que não. Parecer aqui com as meninas descrentes, é rua para todo mundo. Tem dó não. E ainda vou chamar, Antônio, seu pai está do seu lado, vou dizer, eu vou comprar um chicote para o seu pai, você leva lá para o Antônio, e o menino não está entendendo as coisas não. Fecha o parênteses, era uma brincadeira no meio, mas a verdade é, Deus tem preparado esposas crentes para vocês, para que Ele seja glorificado. Ele não está preparando esposas crentes para vocês, para que vocês vivam boas vidas. Ele não está preparando esposas crentes para vocês, para que elas sejam boas mães crentes. Vocês não vão se casar com mulheres crentes para que os seus filhos sejam crentes. Não tem nada a ver com o cumprimento das vontades de uma igreja local. Vocês receberão da dádiva do Senhor, porque aquele que encontrou uma esposa, encontrou a benevolência do Senhor, para que Cristo seja glorificado no seu caráter, na sua vida, na sua conduta. E pode ter certeza, 99,999, na verdade 109% dos problemas conjugais tratados dentro da igreja vem de que o marido, em primeiro lugar, não quer viver para a glória de Cristo Jesus. E, por consequência, a mulher não vive para a glória de Cristo Jesus. Porque Deus, na criação, estabeleceu dois diferentes para se completarem. Mostrou o que significa idoneidade à luz de Deus, para estabelecer na terra uma sociedade aonde Cristo é glorificado. Eu já preguei nesse texto de Efésios, mas eu explico novamente. A palavra mistério no grego é bem parecido, a palavra mysterion, mas o significado da palavra grega é o oposto do significado que a língua portuguesa dá. Quando nós falamos no português de mistério, falamos de algo que está encoberto, algo que não entendemos, algo que esperamos ainda uma revelação. Mas no Novo Testamento, toda vez que nós encontramos a palavra mistério, ela está diretamente ligada a algo já revelado. E o apóstolo Paulo ainda explica para nós quando ele diz: grande é este mistério, ou seja, grande é esta revelação. Estava oculto por muitos tempos, foi oculto por milênios. Algo que Deus já estava fazendo, mas não revelou claramente, não falou. E o que ele quer dizer é: este grande mistério é este, Cristo e a igreja. A grande revelação do poder de Deus na humanidade é Cristo e a igreja. A grande revelação daquilo que Deus criou quando fez a mulher para completar a missão do homem é Cristo e a igreja.
a grande revelação, o grande, único, grandioso e poderoso projeto que Deus fez ao criar o universo é glorificar em todas as coisas o nome do seu Filho Jesus. Então agora a vocação dos crentes é trazer isso do universo para dentro de casa. E aí nós temos aquela frase clássica, né? Que o mais importante campo missionário é a sua própria casa. São as frases evangélicas, né? Os jargões são muitos, né? Que é o lugar mais difícil de viver o cristianismo é na sua casa. Porque o marido e a mulher, todo mundo pode achar aquele casal maravilhoso, mas o marido sabe bem. Vamos começar diferente. As mulheres sabem muito bem de todos os defeitos do marido. Ninguém sabe, mas a mulher sabe. E o marido também sabe das esposas. Porque as esposas são iguais, não são? Então elas são imagem e semelhança igual. E depois do pecado de Adão e Eva são pecadoras igual. Não tem distinção. Os filhos conhecem o pai. Ser filho de pastor é um enorme desafio. E infelizmente as pesquisas apontam, e as estatísticas são muito tristes, que é um grande número de filhos de pastores que desviam-se do Evangelho. Porque o papai prega, mas lá em casa é diferente. Porque o papai está sorrindo para todo mundo na igreja, mas lá em casa é diferente. O grande desafio do cosmos é dentro de casa. A luta diária das relações mais íntimas, mais próximas do coração, a fim de que todas elas sejam para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Grande é este mistério. O apóstolo Paulo, então, fazendo a sua exposição bíblica, a sua pregação, à luz do texto de Gênesis, está mostrando que Moisés estava instruindo o povo de Deus, sem ainda ter convicções plenas do momento na história aonde o Senhor Jesus viria e cumpriria a sua obra de acordo com o projeto criacional de Deus. Mas o autor aos Hebreus nos diz que tudo que Moisés fez, ele fez pela fé. O apóstolo Paulo e Moisés, eles estão andando de mãos dadas aqui, instruídos pelo Espírito de Deus e revelando a palavra de Deus, nos dizendo que o casamento foi feito para que Cristo seja manifesto. Os filhos nos são dados para que Cristo seja manifesto. O Evangelho vivido no lar não é uma mera tarefa ou um grande desafio. O Evangelho testemunhado e vivenciado no lar é a graça de Deus, permitindo que eu e você, ainda neste mundo caído, possamos ter o gozo e o deleite daquilo que Deus fez na perfeição da criação, daquilo que Deus fez no estabelecimento do seu reino sobre todas as coisas, daquilo que Deus fez quando determinou a existência da vida. Jamais o texto bíblico pode ser usado para dizer que o homem foi criado para qualquer outra coisa do que para Deus. Nem homem foi criado para si, nem mulher foi criada para si mesma. Um criado para o outro, os dois criados para Cristo Jesus.
Fomos criados para sermos a igreja. Fomos criados para esperarmos o noivo. Fomos criados para que o adorno da nossa vida seja nada mais, nada menos do que uma demonstração simples daqueles que são, na verdade, os gloriosos adornos do noivo. Fomos criados para o inverso daquilo que a cultura promove. Aquele que é esperado, aquele que é aguardado, aquele que vem glorioso pela mão do Pai, em poder e glória, é o Filho, é o noivo, e nós devemos aguardá-lo. Falar, meus irmãos, e eu acredito que seria mais proveitoso para a igreja discutir um pouco mais sobre essas implicações, sobre o papel da mulher, sobre o governo da igreja, sobre o fato de que é o marido que deve pastorear a casa, sobre a afirmação bíblica que mulher nenhuma deve tomar para si a autoridade de homem, que mulheres pastoras estão em desobediência a Deus, que homens que abrem mão do governo da sua casa estão em desobediência a Deus, que não existe sociedade matriarcal à luz das Escrituras, e todas essas coisas são implicações que nós podemos ainda conversar e instruir no momento que tivermos o espaço adequado para a nossa escola dominical, caminhar mais vagarosamente. Mas uma coisa é certa: desde a criação do mundo, tudo foi feito por Cristo e para Cristo. E se Ele não governa, nenhuma outra estrutura, mesmo que doutrinariamente adequada, pode persistir. Nenhuma delas vai permanecer. O melhor dos casamentos, com as pessoas mais crentes, frequentando as igrejas mais adequadas, tendo uma vida integrada com a comunidade da fé. Se o casamento de fato não estiver como Deus determinou lá na criação, firmado em Cristo Jesus, nada fará sentido. Sendo assim, meus irmãos, nos preparemos nesta manhã para recebermos da obra do noivo em nosso meio. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama à sua mesa como noivo. E assim como o homem contemplou carne da minha carne, ossos dos meus ossos, nós declaramos em fé: este é o corpo de Cristo Jesus, este é o sangue de Cristo Jesus. Nenhum noivo, nenhuma cultura, na verdade isso é humanamente impossível, nenhum noivo tem que dar sacrifício de vida antes do casamento. Existem muitas culturas essa história do dote, né? E eu lembro meus pais, numa das viagens que eles fizeram a Israel com o pessoal da igreja, aí tinha uma menina, uma jovem solteira, e aí então se aproximou dela um árabe e disse para o pai dela, e meu pai traduzindo, né? Pessoal, olha, sua filha é muito bonita, eu gostaria muito de me casar com ela, eu estou disposto a dar 2.000 camelos por ela. Aquilo virou um motivo de piada, porque não é a nossa cultura. Eles entraram no ônibus e continuaram a viagem. Isso virou um motivo de piada. A fulana de tal, essa menina, olha, a menina é de ouro, menina muito bonita, ela vale 2.000 camelos. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando veio para se unir à sua igreja, não houve um dote outro a não ser a sua própria vida. O apóstolo Paulo, assim como os evangelhos, nos instruem, e quando eles olham para a mesa, eles repetem as palavras de Cristo: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Este cálice é o cálice da nova aliança, este é meu sangue derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. A noiva, a grande declaração
da noiva que aguarda o Cordeiro, é a ceia. Porque nós dizemos, Ele se entregou em nosso favor e nós aguardamos o seu retorno. Esta mesa, meus irmãos, ela não pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa mesa pertence à Igreja de Cristo Jesus. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, assim como a nossa história reformada, nós entendemos que temos comunhão com Cristo e com a Santa Igreja de Cristo através da comunhão com aqueles que são batizados e são membros de uma igreja genuinamente evangélica. Já por muitos séculos houve uma ruptura concreta, bíblica, doutrinária, onde muitos irmãos da fé deram suas vidas para defender as verdades das Escrituras contra aquela que se dizia a Igreja de Cristo. Mas nós estamos em comunhão com aqueles que estão debaixo das Escrituras somente. Aqueles que professam a fé salvadora em Cristo somente. Aqueles que foram salvos e redimidos pelo sangue de Cristo, pela graça somente. E aqueles que vivem para a glória de Cristo somente. Estes são chamados nesta manhã a partilhar dessa mesa, como expressão da nossa grande expectativa, das nossas profundas convicções de que Cristo, nosso noivo, voltará. Fazer isso todas as vezes em memória de Cristo Jesus. Oremos nesse momento. Pai de amor, diante de nós está a tua mesa, nós que agora já ouvimos a sua palavra, o Senhor nos instrui e nos chama a ela. Dá-nos, ó Deus de amor, alegremente partilhar do pão e do vinho. Alimenta o teu povo. Sustenta-nos aqui. Para que nós possamos continuar, Senhor, esperando ardentemente pela vinda do teu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o noivo da tua igreja, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Dá que esse tempo seja também, Senhor, de purificação, de santificação, de avivamento em nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez. Ministra ao teu povo nesse instante. Nós assim te oramos, em nome de Cristo. Amém.